Ok, então Roma caiu. E agora? A Europa inteira ficou, de repente, sem um poder central. Tenta imaginar isso. Um mundo sem polícia, sem juízes, sem nem mesmo leis escritas para consultar. Como é que se fazia justiça num cenário desses? É isso que a gente vai explorar. Um sistema incrível, baseado em sangue, ouro e fogo. Um sistema onde a memória de alguns especialistas e uma visão de mundo, olha, completamente diferente da nossa, é que ditavam as regras. Pois é, essa era a grande questão da época. Porque, veja bem, com o fim do Império Romano, a ideia de coisa pública, a res publica, simplesmente evaporou. E com ela, a noção de que um crime é uma ofensa contra o Estado. Não existia mais isso. A justiça, então, se transformou. Ela virou uma questão pessoal, sabe? Um assunto privado que tinha que ser resolvido ali, direto entre as pessoas envolvidas. A virada de chave aqui é total. Pensa só no contraste. De um lado, a gente tinha a justiça romana, toda formal, pública, com um monte de leis escritas e o foco sempre no Estado. Agora, do outro lado, surge um sistema onde uma ofensa não é contra o Estado, mas sim contra uma pessoa, e mais importante, contra a família dela. As leis elas não eram mais universais, para todo mundo igual. Eram pessoais, baseadas na tradição oral. E para isso funcionar, dependia-se totalmente da memória de uns especialistas, os chamados Rachimburgs, que eram os guardiões dessa lei falada. Tá, então, num mundo sem um Estado para botar a ordem na casa, para mediar os conflitos, qual era a primeira resposta, a mais instintiva, quando alguém sofria uma ofensa? Bom, era a vingança de sangue. Para entender isso, a gente precisa sacar uma coisa fundamental. Naquela época, o mais importante não era o indivíduo sozinho, era a parentela, o grupo familiar estendido. Era a sua tribo, a sua família toda, que garantia a sua proteção, a sua identidade, a sua própria existência. Ficar sozinho, sem uma parentela, era como ser um fantasma social. Você simplesmente não existia, ficava totalmente desprotegido de tudo e de todos. Só que, claro, essa proteção toda tinha um preço. E era um preço altíssimo. A gente está falando da faida, a famosa vingança de sangue. E olha, isso não era só um direito, era visto como um dever quase sagrado. Se alguém atacasse uma pessoa da sua parentela, era como se tivesse atacado todo mundo. E isso exigia, sem negociação, uma resposta violenta. O resultado? Ciclos e mais ciclos de retaliação que podiam literalmente varrer famílias inteiras do mapa por gerações. Essa citação aqui ela é um soco no estômago, né? Resume perfeitamente a mentalidade da época. Vingar a família era uma questão de honra, de provar a sua masculinidade. Não fazer isso era uma vergonha, uma mancha na reputação que te perseguiria para sempre. A verdade é que simplesmente não existia outra escolha. O problema da faida era bem óbvio, né? Ela simplesmente não acabava nunca. Era um ciclo sem fim. Uma vingança puxava a outra, que puxava a outra, e isso ia enfraquecendo todo mundo, as comunidades inteiras. A vida se tornava insustentável. Era preciso urgentemente encontrar uma solução mais pragmática, para que a sociedade não implodisse. E foi aí que eles chegaram numa solução ao mesmo tempo engenhosa e bem fria: transformar sangue em dinheiro. Essa solução era o Elgeld, que significa literalmente o preço do homem. E era exatamente isso. Uma tabela de preços detalhadíssima para a vida e para cada pedacinho do corpo humano. A lógica era brutalmente simples. Em vez de derramar mais sangue e continuar a faida, a família da vítima podia aceitar ou até exigir uma compensação em dinheiro. Pronto, a honra estava de certa forma restaurada e, o mais importante, a espiral de violência era interrompida. E essa frase, nossa, ela resume tudo, né? Onde a honra gritava por sangue, a pura necessidade de sobrevivência vinha e oferecia o ouro como uma alternativa. Era isso, uma solução totalmente pragmática para estancar a sangria e evitar que todo mundo se aniquilasse. E o sistema era detalhado num nível que a gente nem imagina. Olha só isso. Uma mão, um pé, um olho arrancado, 100 soldos, uma bela grana em moedas de ouro para a época. Agora, a parte fascinante. Um dedo indicador, que é essencial para um arqueiro usar o arco, valia 35 soldos. Já o mindinho, só 15. Mais que o dobro. Isso mostra que o ponto aqui não era sobre moral, sobre o que é certo ou errado. Era pura contabilidade. Uma avaliação fria e pragmática do prejuízo que aquele dano causava. Ok, a vingança podia ser interrompida com dinheiro. Mas e quando nem isso resolvia? E se o acusado simplesmente batesse o pé e dissesse, não fui eu? O que acontecia? Aí a gente chegava num impasse total.
Porque, pensa bem, sem testemunhas, sem confissão, a justiça dos homens chegava no seu limite. Não tinha mais para onde correr. A única saída, o último recurso, era apelar para uma autoridade muito, mas muito, superior. O próprio Deus. E esse apelo era o ordalho, ou como ficou conhecido, o julgamento de Deus. A crença era essa, bem direta. Deus iria intervir pessoalmente naquele teste físico. Ele não deixaria um inocente se dar mal e, ao mesmo tempo, iria expor o culpado. Era, na cabeça deles, a única forma de se conseguir um veredito que ninguém mais pudesse contestar. Um dos exemplos mais famosos e impressionantes era o ordalho do ferro quente. Vamos tentar visualizar a cena. O caso está num beco sem saída, então o apelo é feito a Deus. E qual é o teste? A pessoa acusada tem que caminhar descalça sobre 9 peças de arado em brasa, incandescentes. Assim que termina, os pés são imediatamente enfaixados e lacrados por uma autoridade. O suspense dura 3 dias. Depois desse tempo, as bandagens são retiradas na frente de todo mundo. Se a pele estiver intacta, sem queimaduras, pronto. A inocência estava provada por intervenção divina. Então, para a gente começar a amarrar as pontas, o que a gente vê aqui não é só um sistema primitivo ou caótico, como se poderia pensar de primeira. É uma forma de justiça completamente diferente da nossa, mas perfeitamente adaptada para a realidade daquele tempo. No fim das contas, todo esse sistema foi construído com um grande objetivo em mente: manter a sociedade funcionando, manter a paz social num mundo que não tinha mais um Estado para fazer isso. O foco aqui não era uma punição abstrata, uma pena como a gente pensa hoje. O objetivo era bem mais prático. Era restaurar o equilíbrio que tinha sido quebrado entre as famílias. E para isso, usava-se o que fosse necessário. E se a gente compara com a justiça moderna, o contraste é gritante. Hoje, nosso sistema foca em quê? Em punir o indivíduo que quebrou a lei do Estado, e a gente faz isso com base em evidências. Naquela época, não. O objetivo era outro. Era reparar o dano causado a uma família. Era restaurar a paz na comunidade. E os métodos? Bom, podia ser na base da negociação, do dinheiro ou, em último caso, de um sinal divino. E tudo isso nos deixa com uma pergunta bem interessante para pensar, né? A forma de fazer justiça mudou radicalmente ao longo dos séculos, claro, mas a questão de fundo continua a mesma. Qual é, afinal, o verdadeiro propósito da justiça? É simplesmente punir o mal, a transgressão, ou é, acima de tudo, restaurar o equilíbrio e a harmonia da sociedade?